A nossa entrevistada de hoje é uma, assim, ó, empreendedora raiz. Porque tem que ser muito raiz para ter uma marca e uma filha, assim, ó, com 1 mês de diferença. Quando eu descobri que estava grávida, eu falei, quer saber? Conversei com meu marido, eu já estava num processo de venda da minha empresa, enfim, de separação ou de compra. Então eu falei, quer saber? Então vou tirar um tempo sabático. Eu não estipulei esse tempo, né? Eu falei, vamos tirar um tempo, vou reformar o apartamento, ela nasce, cuido dela. Então tá, é tudo lindo. E daí aí correu esse tempo, acho que eu estava grávida assim, eu já descobri, eu já estava de 2 meses, 3 meses. E aquilo foi correndo, sabe, muito acostumada a trabalhar a vida acelerada, eu sou super multifunção, então aquilo começou a me angustiar, assim, e daí quando ela nasceu, ela tinha 1 mês, então toda aquela mudança hormonal, a criança nasce, o filho nasce uma mãe, eu senti muito aquilo, assim, aquele desapego de quem eu era, né, então agora quem eu sou, também, isso, né? E aí quem eu sou, quem a Marcela é. A Marcela, eu não gostava de ser só mãe, sabe? Eu não queria que as pessoas me olhassem só como mãe, porque aquilo não era como eu me olhava. Então aquilo ali começou a mexer comigo. Eu falei, não, eu preciso voltar para quem eu sou. Eu preciso me apegar na minha raiz, quem eu sou. A Marcela é o quê? A Marcela é workaholic, a Marcela gosta de trabalhar, a Marcela gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tem muita energia. Aquilo ali, eu ficar só naquele mundo, não tava dando. Foi daí que a gente falou, meu marido, ele já tem uma veia bem forte com varejo, ele tinha um sonho já na época, ele sempre quis ter uma fábrica, né, então ele já tinha até há uns anos atrás, já tinha conversado comigo, um dia vamos comprar uma fábrica, Daí eu falei, quem sabe eu pego o sonho dele e transformo num sonho meu e monto um business meu, né? Legal. E daí, naquele desespero que eu queria, porque queria fazer alguma coisa, eu tinha vendido a minha empresa, então assim, agora, o que eu vou fazer, né? E foi assim que a Antônia nasceu. A Maria Antônia tinha 1 mês, né? 1 mês e pouquinho. E a Antônia nasceu mais ou menos aí, nessa fase, eu acho, nessa fase de transição. Esse espaço de 1 mês foi para ter a ideia ou já foi para lançar o primeiro produto? Foi para ter ideia. Ter a ideia. Ter ideia. Tá. Foi quando eu comecei então, assim... tu conseguiu um sabático aí de 9 meses, pelo menos? Não, consegui. Um pouquinho menos, porque eu fui descobrir que eu tava grávida, eu já tava de 2 meses. Tá. Então... Mas foi mais ou menos isso, foi uns 9 meses ali que eu fiquei em casa, aproveitei aquele momento, foi maravilhoso. Uhum. É super bacana, mas é muito assim, eu escutava muito das minhas amigas, mas quando eu tiver filho eu quero ser como tu, eu quero ser... Eu sempre falo pra elas, não rotula, porque a gente nunca sabe como vai ser. Nasce uma criança, nasce uma mãe, e nasce uma mulher. E tu não sabes que mulher tu vais querer ser quando teu filho nasce. Pode ser que tu seja essa mulher que tu queira sim ficar num ano sabático, anos sabáticos da tua vida, e tu queira curtir aquele momento, mas pode ser um outro tipo de mãe. E a gente não sabe, porque muda muito. E tudo bem, isso não é errado. E eu me senti na época até super julgada. Porque, poxa, eu tenho uma filha tão pequena e várias pessoas, família falava, poxa, mas tu já vai sair pra trabalhar, tu já vai fazer tal coisa, tu vai viajar, tipo, se sente julgada, né? Porque antigamente as pessoas não faziam isso, a mulher, ela não vivia isso, né? Os nossos pais. Então, a maioria, né? Mas, enfim, eu meio que fechei o olho, eu olhei pra mim e graças a Deus eu tinha uma pessoa do meu lado que sempre me ajudou a voar. Então, assim, legal. Ele super sempre me incentivou. Não, esse é o teu sonho, é isso que tu queres ser. Então, tudo bem, sabe? Eu te ajudo, mas ele com certeza foi um fator, assim, essencial para eu ter conseguido construir tudo isso e continuar construindo um relacionamento com a minha filha, tudo isso, porque, obviamente, não é fácil, né? É aquele eterno desequilíbrio. Uhum. Até falei antes, uma amiga me perguntou esses dias, mas como é que tu faz para equilibrar tudo? Eu fico vendo, assim, falei... Que equilíbrio? Não existe equilíbrio. A gente vive um eterno desequilíbrio. Alguma coisa não vai estar no eixo. Mas a gente está sempre tentando ali, segurando os pratos. E quando tu conversou com o teu marido, foi ok? Tipo, é o que tu acha que tem que fazer, é o teu sonho, pega e vai. Sim, não, a gente, conversou bastante. É lógico, ele por ser do varejo, a gente já tinha lojas, então, que facilitaria essa minha entrada. Então, claro, eu desenvolvi um business que eu já tinha um meio caminho andado, né, que me facilitaria um pouco
Já tinha um certo domínio também. Já tinha um certo domínio, me dava uma estabilidade de trabalho também, que isso era importante, com uma bebê pequena. Ele poderia me ajudar, porque ele tinha todo o know-how. Então, assim, eu fui mesclando tudo que ele poderia me proporcionar, ou o nosso negócio já poderia nos proporcionar, para eu conseguir construir aquilo ali com velocidade. Porque não basta ter uma bebê pequena, querer lançar uma marca, que tem que lançar a marca rápido. Exatamente isso, eu ainda queria rápido. É exatamente isso. E foi mais ou menos assim, então a Antônia, ela nasceu disso, assim, foi muito desse desejo, daí já tinha tudo, várias coisas que a gente tinha, das necessidades que a gente tinha dentro já do nosso varejo, de ter um produto de uma marca comercial, com informação de moda bacana, com preço acessível e que competisse com marcas legais, que a gente colocasse ao lado de marcas super posicionadas nacionais e que ficasse bacana. Então, foi tudo mais ou menos nisso. A gente já tinha necessidade, então a gente criou baseado ali no que a gente estava querendo já ter dentro de loja, sabe? E mais ou menos isso, eu acho. E como é que foi essa transição de o bebê pequeno, lançar a marca? Como é que foi esse momento pra ti? Tipo, são 2 nascimentos, são 3, 4, né? Porque nasce a mãe, nasce o filho, nasce a marca. Nasce vários medos, nasce tudo, né? A gente se reinventa. Eu acho que é uma, assim, ó, ser empresário é uma constante reinvenção. Vamos combinar. A gente tá sempre mudando. Mas foi super difícil, mas é que nem eu te falei, Pri, eu tinha apoio. Eu tinha apoio, sabe? Eu tive pessoas que me apoiaram. Então, eu vejo várias amigas que tentam começar e têm filho pequeno e tentam conciliar tudo isso. Eu sei o quanto é difícil, eu me sinto bem privilegiada de no início eu ter tido. Eu tinha sogra, eu tinha mãe, eu tinha pai, eu tinha marido. Então, assim, eu tinha uma rede de apoio, sabe? E a rede de apoio, ela não é só uma rede de apoio de ficar com teu filho, de te ajudar nisso, mas é uma rede de apoio emocional também, né? Então, a minha sogra, eu sempre lembro, ela sempre contava assim, eu criei o Dudu no cantinho da loja. Ele ficava lá brincando com um caminhãozinho. E ela sempre contava assim dos filhos dela. Então eu fiquei pensando, poxa, minha sogra criou 3 filhos, fazendo tudo isso, bem-sucedidos, por que eu também não posso? Né? E ela sempre me apoiou também quanto a isso. Então eu falei, e aí, por tudo isso, por ele também ter essa história familiar, eles super foram criados pela avó também, que sempre ajudou. Me empoderou um pouco, né? Me motivou a também seguir esse caminho. E aí, para ele também era uma coisa que era uma aceitação fácil, porque eu sei que muitos homens não aceitam, né? Porque vocês 2 tinham referências. Sim, né? exatamente. Então, ele já viveu isso e viu aquela coisa, não morri, não sou traumatizado. Sim, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acho que cria ainda mais vínculo, ainda mais admiração, ainda mais N coisas, né? Não, com certeza. E outra, eu acho que assim, o olhar do homem para ter a mulher, ela tá satisfeita com ela. Sabe, né? A satisfação não é só em ser mãe, mas a gente tem que estar satisfeita com a gente, com o que a gente é, como que a gente se olha no espelho, quem que a gente quer ser. Então, enfim, isso para mim era essencial, assim, não me desligar de quem eu era. E ele teve a sensibilidade de perceber isso, que isso poderia até, enfim, mexer em alguma coisa com a criação da minha filha, podia, né, mudar muito do nosso relacionamento. E ele me ajudou a voar. Né? Me incentivou a voar, então foi bem positivo. Mas ninguém diz que é fácil, né? É aquela coisa. Sim, tu trabalha até de madrugada, sim, tu bota o filho pra dormir, tu tá fazendo outra coisa, tu tá no banheiro, a criança tá ali, tu faz tudo junto ao mesmo tempo, tu responde o negócio errado porque a criança tava berrando ao mesmo tempo, e a criança caiu. É isso, é isso. Eu sei que a minha realidade é a mesma de 99% das mães, mas a gente se vira. A verdade é que a gente dá um jeito. Um jeito dá. A gente faz dá certo. E eu sempre tive um lema. Antes feito do que perfeito. Então, assim, vamos fazer. Vamos fazer, vamos começar. Trocar a roda com o carro em movimento e bora lá. Exatamente. Então, mais ou menos isso. Que legal. Mas essa tua veia empreendedora não vem só com a Antônia, né? Ela vem de muito antes. Não, na verdade, eu comecei bem novinha, eu trabalhava no varejo. Então, eu já trabalhava com liderança, enfim, adorava. E depois eu criei uma empresa também. E quando eu criei essa empresa, as 2 empresas, tanto essa antes da Antônia quanto a Antônia, quando eu criei, elas foram muito destinadas a private label, que a gente chama, que é atacado e exportação também.
Então, eu não trabalhava com varejo, né? Eu queria trabalhar para empresas, eu fazia o B2B, né? Quando eu criei a Antônia, foi mais ou menos isso, assim, era bem voltado para fazer atacado, eu nem pensava no varejo, era PL, era exportação, e aí... Com esse negócio também da Marcela querer se enxergar, querer se identificar. Depois que tu tem filho, pelo menos eu vivi muito assim, eu vivi muito isso, assim. Eu nunca quis desapegar de quem eu era. Então, assim, do que o meu casamento era. Eu era apaixonada pelo meu casamento, pela minha vida, pelo meu estilo de vida. Eu não queria mudar isso. Eu sempre tive na minha cabeça, eu quero que o filho venha para somar. Então, somar e transformar para uma coisa melhor, né? Que ela, com certeza, é a melhor coisa da minha vida. Mas eu sempre tratei isso de uma forma que somasse e não mudasse completamente. E aí, quando veio o negócio da Antônia, tu pensa muito assim, o teu propósito, o teu propósito. Então, quando tu trabalha com private label, atacado... Tu acaba perdendo um pouco, às vezes, o teu propósito dentro da empresa, assim, dependendo das situações, né? No meu caso, eu comecei a trabalhar com cooperativa, eu queria muito valorizar a mão de obra nacional, porque hoje o produto do material tecnológico, ele já era muito produzido na China. E dificilmente hoje tu encontras pessoas que produzem um produto tecnológico com preço bacana, com uma cara bacana, e bem posicionado. Então, eu queria mudar isso. E aí eu comecei, e no meio do caminho tu vai encontrando pessoas, né? Pessoas, tu vai conhecendo pessoas, relacionamento. E aquela coisa, eu tenho muito na minha cabeça que aquela jornada ela tem que ser positiva. Eu sou muito apegada a propósito. Eu fui conhecendo cooperativas e fui criando uma rede de relacionamento, assim, eu falei, peraí, por que eu tô aqui ainda? O que eu quero fazer? E aí eu comecei a mudar, assim. Eu falei, não, então eu quero transformar minha empresa totalmente em varejo, eu vou caminhar para isso, eu vou estruturar para transformar a minha empresa 100% praticamente em varejo e faço o caminho inverso que a maioria das marcas fazem, que elas são varejo e se transformam em atacado. Eu fiz o caminho inverso, eu sou atacado e me transformo em varejo. Então... é bem desafiador, né? Porque antes tu trabalhas com um volume muito grande e para te fazer todo esse processo de transformação, até para faturamento não cair, enfim, tu manter a tua estrutura e até crescer, não é fácil, né? Porque é o caminho completamente oposto. Mas é um desafio, né? E quem é empreendedor, se não gostar de desafio nem vai. Se não gostar não tem como, entendeu? Sangue na cabeça, não tem o que fazer, então... Só de revender já é um desafio gigante, né? Tu comprar e tu fazer, e tu produzir. Com certeza. É um outro rolê, né? Não, e criar uma marca do nada. E posicionar uma marca. Então é isso que eu sempre falo. Entender assim, o público, criar o produto para esse público, criar desejo no produto. Exatamente. É muito difícil tu posicionar uma marca e que tu queres que ela seja digital. E assim, lembrar, eu comecei o digital já há 5 anos atrás. Então assim, hoje as coisas, a velocidade ela é muito maior ainda do que era antes. Assim, e tu querer que a tua marca ela seja só varejo e só digital, é bem difícil. Tanto que um monte de gente, em Floripa me chamava, por favor, vende aqui, não sei o quê, né? E eu falava, não vou vender, porque senão eu vou perder a essência da minha marca. O que eu quero que a minha marca seja? Eu quero que a minha marca seja uma marca de varejo digital. Então, eu não quero perder a essência, né? Eu não quero ser corrompida no meio do caminho por mim mesma. Pelos meus desejos de querer ganhar mais disso. Eu falei, não, eu tenho um foco, eu sei onde que eu quero chegar. Então, eu trabalhei para isso, né? Continuo trabalhando, né? A gente continua exaustivamente, né? E como funciona o processo de criação das peças? Como é que funciona esse processo de posicionamento, de criar desejo? Porque hoje a gente vê e a gente já reconhece. Então, como é que funciona chegar até aí? Quando eu estava toda nesse processo aí de transformar a marca de atacado para varejo, eu cismei que eu queria muito que as minhas bolsas elas fossem personalizadas. Eu não me conformava, já existia no Brasil algumas bolsas personalizadas, mas eram bem características, assim, aquela impressão, né? Então, eu falei, não, eu vou desenvolver uma personalização diferente. Então, e aí eu lembro que o Dudu falou pra mim, tu é louca, quem é que vai comprar? Não sei o que, eu falei, quer saber? Vou lançar pras minhas amigas. Vou fazer um teste, vamos ver o que vai acontecer. Cara, daí fiz o teste, daí eu lembro que chegou assim, passei 3 meses insanos, trabalhando assim até 2 da manhã,
E a gente tinha um galpão que era lá em São José e eu moro no centro. Então, assim, eu ia todo dia pro galpão. Às vezes eles me deixavam trancada dentro do galpão para eu ficar trabalhando até tarde. E depois voltar e lá e abriam para eu ir embora. Porque era meio perigoso, assim. E aí eu lembro quando chegou no verão, assim, passou o verão, era lá por março, eu falei para ele assim, ó, a verdade é essa, tá? Eu faturei tanto, eu vendi tanto, me ajuda porque eu quero transformar minha empresa em varejo. Eu quero transformar minha empresa em varejo digital. Ai, tu é louca, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, me ajuda. E aí, claro, ele super me ajudou. Ele me ajuda na criação também. Na Antônia, a gente não segue um calendário de moda. Ela é muito intuitiva. E ela é exatamente isso, ela tem todo o propósito da marca. A gente gosta de valorizar mão de obra artesanal, é algo muito handmade. Então a gente não acha certo seguir um calendário de moda porque a gente vai muito no intuitivo do desejo do momento. Então assim, hoje a gente deseja o quê? Por exemplo, esse inverno eu queria muito que usar palha no inverno, porque eu acho lindo, porque eu acho trendy, porque eu acho diferente, não sei o quê. Então eu falei, não, eu vou trabalhar para tentar multiplicar esse meu desejo para as pessoas, né? Do que eu gosto, enfim. Então a Antônia, quando eu transformei ela no varejo, eu consegui transformar ela um pouco mais na Marcela. E no início eu não queria muito a minha imagem. Eu era super tímida. Eu custei pra fazer Instagram. Sério? O meu Instagram era fechado, era tudo assim. E aí aos poucos a marca Antônia, ela foi me transformando. A marca e a filha, porque daí tu tens uma filha pequena e ela é fofa, eu vou postar um negocinho, então vou tirar uma fotinho dela. As pessoas gostam e comentam. Guria, e daí tu vai criando, e daí tu vai se soltando. Então, meio que foi uma transformação dos dois juntos, então. Então, assim, eu faço questão de a gente não ter um calendário fixo na Antônia. Ela seguir muito a nossa intuição. A gente é bem apegados à moda, sempre foi muito ligados à moda. Eu sou formada, então... Eu falei, não, eu acho que ela tem que ter personalidade. A marca ela tem que ter uma personalidade diferente, até para ser uma marca diferente, né? Pra gente criar uma marca diferente do que hoje já tem no varejo. A gente não pode ser mais do mesmo, né? Então, ela tem muito essa pegada, né? E daí, assim, aí surgem várias coisas no caminho. Então, eu descobri uma cooperativa que trabalha com alguma coisa. Pronto, eu já me encanto, já quero criar um produto com eles, já quero desenvolver isso, já quero fazer aquilo. Então, ela vai muito por isso, assim, né? E nisso a gente vai guiando ela, mas é lógico que eu tenho todo um planejamento de coleção, a gente tem uma noção de quanto em quanto tempo que a gente tem que criar produto. Eu só digo assim, que a gente não segue muito os calendários de promoção ou lançamento outono e inverno, assim, a gente não tem, a gente cria um produto bem atemporal. A gente tem essa pegada na marca, de ser um produto bem atemporal que ele transita em todas as estações, né? Claro que a gente tem ali a gente foi desenvolvendo, por causa das cooperativas, um DNA muito forte da palha, mas é uma palha que é um produto que eu vendo o ano todo, né? E eu quero desenvolver esse produto para o ano todo, porque eu acho importantíssimo. Primeiro, porque eu quero apoiar as cooperativas que eu trabalho. Eu acho essencial, eu sei que muitas dependem dos nossos pedidos, dos nossos desenvolvimentos. E também porque é um produto que eu acredito. Eu, Marcela, acredito. Então, hoje eu consigo repassar muito mais o meu DNA pro meu produto que quando eu trabalhava com atacado. Né? Que o atacado, legal, sim, tu és engessada, tu tens um calendário, é outra pegada. Quando tu trabalha com varejo, é a tua criatividade. Porque então, o calendário, ele te poda muito também, te poda, né? 100%. Esperar a coleção, muito, virada de coleção, esse calendário da moda, ele acaba podando e tem que trazer certas tendências, tu não consegue ir muito pelo feeling, assim. Exatamente, e às vezes tu te obriga a trabalhar tendências que tu não queres. Então eu me via fazendo muito isso no atacado. Então foi um dos motivos também que eu falei, não, eu não quero, se é pra eu aparecer mais na marca, se eu tô tendo esse desejo, se eu tô desenvolvendo todo o meu propósito da minha empresa, eu tenho que acreditar no meu produto, não tô criando um produto que eu não tô acreditando tanto. Então eu falei, não, tá tudo errado, então vamos mudar, vamos fortalecer todo esse lado que eu quero fortalecer. Daí, claro, foi todo um passo a passo, bastante planejamento, para eu estruturar, para eu ter segurança para dar esse passo, porque até então eu tinha uma empresa estável. Eu tinha uma certa estabilidade, né? Eu já tinha minha cartela de clientes, todas as feiras que eu fazia. Então, eu planejei para conseguir chegar no ponto que eu queria, que era fazer essa virada. E para ti, qual é o principal desafio de empreender na moda? São tantos. A mudança constante. Olha,
O desafio é o tempo inteiro, assim, basta estar com a empresa aberta para te saber que, assim, ó, é um desequilíbrio constante, uma mudança constante, uma adaptação constante, mas depois que tu vive uma pandemia, qualquer coisa é assim, ó, o que era desafio antes, tu já olha assim, meu Deus, aquilo não era nada. Então... Mas como falou da pandemia, vamos falar da pandemia. Como é que foi isso para vocês, assim, essa mudança? Porque do nada fechou e parou. E eu vi que vocês foram muito bem ali no Instagram, conseguiram puxar especial. Bem, teve uma estratégia forte por trás. Exatamente. Eu acho que o primeiro sentimento é o pânico, né? O primeiro sentimento é o pânico e o medo, depois vem a motivação. Porque quem é empreendedor, ele tem esse sentimento, né? Tem a motivação do desafio. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito motivada pelo desafio. Eu amo um desafio. Óbvio que tu estás vivendo ali todas as instabilidades e os medos que o momento ele estava te proporcionando, mas eu enxerguei como uma oportunidade. Para mim foi uma oportunidade incrível, profissionalmente, né? Então, a Antônia, realmente, ela foi super bem. Foi um momento que, assim, a gente deu uma virada dentro da empresa também. Fez algumas mudanças que foram super positivas e eu nem posso reclamar, assim, em relação à pandemia. Para mim, ela foi positiva. Eu enxerguei, eu tive um poder de adaptação rápido, eu já tinha a minha empresa super estruturada para surfar essa oportunidade, né? Então, eu trabalhava para isso. Eu só não queria que a oportunidade precisasse ter sido uma pandemia, né? Infelizmente. Mas foi. Então, eu trabalhei para surfar essa oportunidade. Então, assim, ano passado foi um ano super especial. Bem especial, graças a Deus, assim, não posso reclamar. Não, e é um ponto de vista super diferente, né? Porque a gente tem muitos empreendedores que passaram por momentos muito difíceis. E também é legal ouvir a história do bom, né? Não, do tipo, certeza. Do pulo, a gente passou trabalho, mas mexeu ali, mexeu aqui e deu certo. Não significa que foi fácil, Exatamente. Muito pelo contrário. Assim, ó, nunca trabalhei tanto na minha vida, acho que nunca trabalhei, nunca chorei, nunca tive tanto medo, né? Eu acho que todo mundo, mas assim, a gente precisa usar isso, transformar isso para algo positivo. E poder de adaptação. E eu acho que foi um momento assim, ó, quem se adaptava mais rápido. Sabe? Então, assim, ó, essa é a realidade, então é essa. Então, agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai planejar essa realidade? E foi isso, mas, claro, eu tinha uma vantagem que era, eu já tinha um varejo digital super estruturado, né? Que eu já estava esperando. Porque é muito difícil tu criar uma marca do nada. E posicionar ela, e assim, poxa, eu sou de Floripa, então assim, todo mundo conhece a marca em Floripa, um monte de gente no teu círculo de relacionamento, né? Então Floripa, ok, mas o grande desafio e as outras cidades e os outros estados, que são o meu desafio hoje, né? Para minha marca crescer, eu preciso ficar conhecida nas outras cidades, nos outros estados. Como que eu faço isso? Influenciadora, é isso, é aquilo. Claro, tu faz um planejamento 360, mas naquele momento de pandemia, eu precisava para já, né? Então, foi bem desafiador. Eu acho que foi o momento do empreendedor raiz, assim, né? De tipo, que a gente tem arregaça a manga e vai, entendeu? Não dava pra ter muita frescura, assim, né? Foi muita mão na massa, noite sem dormir, eternamente. Medo, eu acho que principalmente ali no primeiro momento que tudo fechou, eu acho que foi um medo coletivo, foi um pânico, assim, né? De tipo, e agora? Não, com certeza. Né? O que vai ser? E vocês ainda tiveram a sorte que vocês estavam online, vocês nasceram online. Exatamente. Né? E quem precisava só do físico foi muito mais difícil, né? Quem ainda resistia ao online foi mais difícil ainda. Eu adaptar a mente, eu trabalho na empresa dele também e a gente tinha era totalmente varejo físico, né? Então, naquele momento, e quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu já falei, eu lembro que eu falava pra ele assim, eu não me conformo que a cliente precisa sair de casa pra comprar um sapato da nossa loja. Tipo, aquilo não entrava na minha cabeça, pra mim era o fim do mundo. E aí veio a pandemia e eu falei, deu! Não existe, é o futuro. A gente precisa olhar pra frente. A gente precisa olhar pra frente. O que é o futuro? O que a nossa filha, como é que a nossa filha vai querer consumir? Sabe assim, como é que os jovens vão querer consumir? É praticidade, é rápido, eles são inquietos, como é que fala? O jovem, ele não tem muita paciência, né? Ele quer as coisas pra já. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso?
sabe? Então, assim, é o desafio transformar o varejo físico e foi o poder de adaptação veloz, né? A gente precisava de velocidade, é transformar o varejo físico num omnichannel, transformar num varejo digital também, né? E a gente tentar escalar e rápido. Porque a gente tá vivendo um momento desesperador. Pensa assim, fecha tudo, um monte de funcionário, um monte de gente, aí gera aquele caos, instabilidade. E uma instabilidade, ela não é só profissional, ela é emocional. Sim. A pandemia, ela mexe muito com o teu emocional, né? Ela mexeu muito com o emocional de todo mundo. Então... Porque era de todos os lados, né? Era o medo da doença, né? Do que estava acontecendo. Era o medo da economia, era de perder o emprego, de fechar o negócio. Sim. Então a gente estava sendo atacado assim por todas as frentes. Claro, tu tinhas que ter um controle emocional incrível, né? E eu acho que é uma resiliência, né? Uma resiliência emocional. Nem só um controle, eu acho que é uma resiliência emocional. Uma resiliência física e emocional. E eu acho que a gente sempre tentou trabalhar muito isso. Eu sempre tento trabalhar muito isso. Uma resiliência emocional que eu acho importantíssimo para o empreendedor, né? Porque a gente cai o tempo inteiro. Cai o tempo inteiro. E a gente precisa levantar. Aprender e todas as vezes, né? E levantar mais forte com um novo aprendizado para não cair na mesma coisa novamente. Exatamente. E para vocês, qual foi o principal aprendizado dessa fase, assim, da pandemia? O que ela trouxe? Olha, muita coisa, né? É que nem eu te falei, a gente aprendeu a ser muito mais resiliente, aprendeu na veia que ter as pessoas certas ao lado, né? Eu acho que é essencial. Ter as pessoas que têm o mesmo objetivo que tu, a mesma velocidade, o mesmo poder de adaptação. E que assim, a gente não sabe o dia de amanhã. A verdade é. O que eu acho que todo mundo mais aprendeu com a pandemia é que a gente não sabe o dia de amanhã. Nada é certo. Então, assim, a gente precisa ter olhar para frente sempre. Ter um grande planejamento, né? Saber onde a gente quer chegar. E sempre de uma forma responsável. Mas a gente precisa ter a resiliência emocional, né? Para saber como fazer isso acontecer. Que não é fácil. E aproveitando esse gancho dos aprendizados, o que tu diria para Marcela lá no começo dessa jornada empreendedora toda de conselho, assim? Olha, o que eu diria para Marcela? Até engraçado, porque em vários momentos, agora também a gente fez umas mudanças na Antônia, e a gente estava olhando para trás, assim, daí algumas coisas eu estava insatisfeita, queria mudar, e daí meio chateada, como todo empreendedor, né? Tu fica o tempo inteiro indo e voltando nas tuas ideias, não sei o quê. E aí, às vezes, eu estava conversando com meu marido, e ele falou, Rara, tu pensa que eu lembro quando tu começasse a empresa, tu dissesse assim para mim, meu sonho é num dezembro vender tanto. Aí tu fosse lá e vendesse. O meu sonho, então agora o meu sonho é vender tanto. Tu fosse lá e conseguisse. Então ele assim, agora tu tens que ter paciência, entendeu? Tu vai, porque assim, a gente é imediatista. Eu também sou. Eu tenho essa consciência. Então eu quero as coisas pra ontem, sabe? Se eu não tive o resultado mês que vem, assim, eu já me senti estagnada, sabe? Eu também sou bem assim. E eu acho que eu diria mais paciência, sabe? Paciência, porque a gente sempre está colhendo o que a gente plantou, enfim. E vem, uma hora vem. E vem, isso, exatamente. Assim, mas eu digo assim, até pelo meu perfil profissional, meu signo, eu sou escorpião, eu sou bem intensa. Então, eu diria assim, para Marcela sempre ter um pouco mais de paciência, sabe? Paciência. E constância, né? Constância, a gente precisa sempre ter constância no nosso trabalho. Eu sempre falo muito isso para as meninas que trabalham comigo. A gente precisa de constância e calma, rotina, que a gente, tendo tudo bem traçado e tudo bem definido, a gente conquista, né? A gente só precisa ter isso, as coisas bem definidas, assim. Acho que é isso. Adorei. Obrigada. Acho que arrasou. Tem outras coisas na cabeça, não sei, tudo pega meio desprevenida. Assim. Não, ela tava falando, eu não sei como vai ser no vídeo. Arrasou, maravilhosa. Obrigada, viu? Imagina, obrigada, Nossa, Pri. foi excelente, muito obrigada. Ficou meio tímida, mas vai. Não, foi ótimo. Ai, obrigada. Me senti obrigada. Bem. Que bom. A gente vai colocar todas as redes da Marcela, da Antônia, para vocês desejarem tudo, porque assim, gente, é difícil, vou dizer para vocês, que assim, dá vontade. Mas que bom. Isso é positivo. Isso. Trabalhamos para isso, né? É bem isso. Trabalhamos arduamente para isso. E até
o próximo vídeo. Tchau, tchau.